Bem-vindo a mais um Diabetes News. Hoje estamos comemorando, batemos 2.000 seguidores. Vamos fazer uma live especial. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira sugestão de treino, toda quinta-feira Diabetes News. E agora vai ter uma live comemorativa, eu vou pegar todas as dúvidas. Vamos fazer uma live para você ser avisado. Você tem que ser inscrito no canal ou você baixar o meu e-book. Pode digitar www.diabetesnuncamais.com.br. Lá você consegue um e-book e aí você entra para a minha lista e vai receber um e-mail a hora que a gente for fazer essa live dos 2.000. Eu fiz uma enquete no Instagram, quem não me segue é personal.stefanopilon, e coloquei 3 temas para esse Diabetes News. E o tema selecionado foi as principais dúvidas. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Já vou jogar para a tela. Tire as principais dúvidas sobre diabetes. Então, se você tem dúvida, hoje acredito que eu vou conseguir esclarecer pelo menos algumas delas. No Dia Nacional do Diabetes, foi dia 26 de junho, a cardiologista Rika Buchler, da Clínica Buchler e diretora da reabilitação cardíaca do Instituto Dante Pazzanese, elencou as perguntas mais recebidas em seu consultório. Então vamos entender, segundo a Federação Internacional de Diabetes, o Brasil é o 5º país no mundo com o maior número de pessoas com diabetes. Por isso é importante conscientizar para uma doença que cresceu exponencialmente na população brasileira nos últimos anos. Então, é aquela questão que a gente fala que já é considerado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, uma epidemia. A diabetes tipo 2 é considerada uma epidemia. Trata-se de uma das principais causas de morte no país devido a complicações decorrentes da doença. Então, a diabetes mata e mata muito. Vamos entender só um pouquinho. Aqui ela coloca um ponto que eu vou discordar, porque vocês sabem, quando eu discordo. Não somos obrigados a ter a mesma opinião. Causada pela baixa produção do hormônio insulina, que controla a quantidade de açúcar no sangue, o diabetes é responsável por diversas complicações. Vou finalizar o trecho para explicar para vocês. Destaco as alterações cardiovasculares que podem levar diálise por insuficiência renal crônica ou até mesmo cirurgias para amputação dos membros inferiores. Então aqui, causada pela baixa produção do hormônio insulina. Na verdade, não é bem assim que acontece. Como que acontece? Você fica resistente à insulina, no caso do diabético tipo 2. Então você tem a produção de insulina, a produção de insulina muitas vezes ela é aumentada para você conseguir tentar manter a glicose nos níveis normais e não é a baixa produção da insulina. Então esse eu discordo da Rika, não é assim que acontece. Por isso vale reforçar principalmente nessa data a importância de uma rotina ao médico e manter os exames em dia. Muito importante, faça seus exames pelo menos uma vez por ano. Hemoglobina glicada, glicose em jejum, insulina em jejum, para a gente saber como é que está a sua questão com relação à resistência à insulina. Então, importantíssimo colocar junto com seus exames esses que eu acabei de falar. Além disso, uma alimentação equilibrada e a prática de exercícios físicos regularmente são essenciais para ter qualidade de vida, alerta especialista. Então, se você faz exercício, escreve aqui embaixo para mim. Eu faço exercícios. Não precisa ser diariamente, mas só para eu saber, eu faço exercício ou eu não faço exercício. Escreve aqui para mim que eu vou querer saber depois o que você faz para poder te ajudar. Esse é o meu maior prazer, minha maior motivação. Com a pandemia de Covid-19, os cuidados devem ser diferentes em relação ao controle da diabetes. Com a pandemia, as pessoas que convivem com diabetes devem ter cuidado redobrado. Elas fazem parte do grupo de risco, sendo mais suscetível para desenvolver as formas mais graves de Covid.
Siga todos os cuidados de higiene, distanciamento social. Além disso, realize suas consultas e exames periodicamente. Na verdade, vou discordar de novo, porque uma pessoa com a diabetes controlada, já li vários artigos aqui no Diabetes News que falaram sobre isso, ela tem praticamente a mesma questão com relação à pessoa que não tem a diabetes. Então, se você tem a diabetes e ela está controlada, seu sistema imunológico está muito mais forte. Então, essa é a grande questão. A diabetes descontrolada, ela é vista como uma inflamação para o corpo. E vendo como uma inflamação para o corpo, o seu sistema de defesa vai tentar combater essa inflamação, ficando mais fraco as suas defesas, aí você fica suscetível a vir desenvolver maior complicação quando vir a contrair o vírus do Covid-19. O que gera diabetes? Diabetes tipo 2 pode ser desencadeada por excesso de peso, levando à síndrome metabólica, que é a resistência à insulina. Ressalto que também pode ter causas autoimunes, existe sim, é pequena, mas existe, genéticas ou secundária às outras doenças. Então assim, para vocês entenderem o cenário, diabetes tipo 2 é mais de 90% dos casos. Depois nós temos a tipo 1, depois nós temos a LADA, depois temos a gestacional, depois temos os outros tipos de diabetes, mas a grande maioria é o tipo 2. Diabetes tem relação com o peso? É mito dizer que as pessoas obesas possuem diabetes. Não existe essa relação específica. O aumento do peso está relacionado com o surgimento da diabetes tipo 2, secundário com a resistência periférica à insulina, principalmente em tecidos musculares e adiposo e no fígado. Então, assim, existe a relação de sobrepeso, é um dos motivos da pessoa vir a desenvolver a diabetes, mas não é toda pessoa que está acima do peso que vai desenvolver, mas a sua grande maioria vem a desenvolver a resistência à insulina. Então, isso acaba acontecendo. Existe uma faixa etária para ter a doença? Aí eu já vou até adiantar, na minha época que eu estudei na faculdade, em 2000, existia a questão de ser pessoas mais velhas, acima de 55, 60 anos. Hoje a diabetes está vindo muito mais cedo, a tipo 2, porque estamos ingerindo alimentos com baixa qualidade, muita caloria, então vem cada vez mais crescendo o número de pessoas que desenvolvem a diabetes mais cedo. O diagnóstico pode atingir qualquer faixa etária, desde recém-nascido a idosos, dependendo de qual diabetes, podendo dizer que o mais prevalente é o diagnóstico após os 40 anos, muitas vezes associado ao ganho de peso, foi o que falou lá em cima, que o peso está associado, consumo de bebidas alcoólicas. Para quem não sabe, uma cerveja é praticamente um pão, né, líquido, então se você tomar 6 latinhas é como se tivesse comido 6 pães ou mais, dependendo do pão. E outros hábitos nocivos à saúde. Existe cura para diabetes tipo 2? Vamos ver. Infelizmente, ainda não foi desenvolvida a cura, mas é possível controlar. Diabetes é uma doença que pode ser prevenida e tratada. O mais importante é fazer periodicamente os exames. Finalizou aqui, eu vou vir para mim, porque essa eu vou responder com tela cheia. Existe cura sim para diabetes tipo 2, eu já mostrei várias pessoas aqui que tiveram a cura para diabetes tipo 2 ou a remissão. Muitas pessoas usam o termo remissão, por quê? Se a pessoa voltar a ganhar peso, ficar sedentária e ter uma alimentação de baixa qualidade e muitas calorias, vai voltar a desenvolver a diabetes. Mas se ela mudar o hábito e não voltar a ter esses hábitos que fizeram ela ficar diabética tipo 2, ela não vai voltar a desenvolver a diabetes tipo 2. Então, existe cura ou a remissão, vai depender do que você vai interpretar. Para diabetes tipo 1, aí eu concordo que não existe cura. Existe o tratamento. E quanto mais atividade física você fizer, e quanto mais você tiver uma alimentação de baixo carboidrato, menos insulina você vai precisar. Esse foi mais um Diabetes News, espero ter te ajudado. Se você gostou, clique em curtir, compartilha com as pessoas que você sabe que precisam dessa informação. Espero nos vemos na segunda-feira com mais uma sugestão de treino e nos vemos
na segunda com mais uma sugestão de treino.